Nós estamos no bairro do Jaguaré, aqui em São Paulo, para conhecer a história impressionante do seu Ademir e da dona Wanda. Eles moram neste condomínio. Nós estamos aqui na casa do seu Ademir e da dona Wanda para conhecer um pouquinho mais da história de vida deles. Seu Ademir, como tudo começou na sua vida? Bem, eu tive uma infância muito sofrida. Vim de uma família destruída dos meus pais. Eu penso que eu trouxe um pouco da minha infância, dos meus pais, né? O primeiro meu casamento foi também um fracasso, vivi 9 anos. Aí foi onde eu conheci a Wanda, né? Isso já faz 43 anos. Então eu venho há mais de 30 anos tomando remédio psiquiátrico devido à depressão. Eu sempre fui uma pessoa muito triste, de chorar muito, não dormia, não me alimentava muito bem. Já vim talvez de uma maldição hereditária também, né? A Wanda, há 18 anos, ela lutou por mim na Igreja Universal. Isso ela vai contar melhor, né? E se não fosse por ela, primeiro Deus, segundo eu não estaria aqui. Como ele era nessa época? Olha, a época, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei, claro, pelo sofrimento, né? A maioria das pessoas é pela dor, eu fui pela dor. Nessas angústias que eu passava, eu começava a ver na TV. Comecei a ver na TV os programas, me converti pela televisão. Acho formidável o programa de TV, porque eu me converti ali quando eu não podia ir na igreja. Porque, embora ele saísse, eu não podia sair. Eu tinha que ficar em casa. E aí eu comecei a ver o programa, me converti, achei maravilhoso, fiquei ali. Aquilo foi já me livrando da minha angústia. Eu já fui me libertando em casa mesmo, né? Aí, como ele não gostava da igreja, ele odiava a Igreja Universal, então eu me segurava. Mas chegou um dia que eu falei para ele, eu vou começar a ir nessa igreja e a minha vida vai mudar. Chegou ao ponto de eu ficar firme. E aí eu pedi para o meu filho, esse meu filho que hoje tem 41 anos, eu pedi para ele, vamos para a igreja, vamos ajudar, né, a lutar pelo pai. E aí ele foi, até inclusive ele se batizou primeiro que eu, e nós ficamos assim, lutando. Eu dava força para ele dava força para mim e tal, e lutando pelo pai. Mas era terrível, porque ele chegava em casa, brigava, começou a querer agredir mesmo, sabe? E aí um dia ele fez uma pergunta sobre a igreja. Ele fez uma pergunta para mim, vem cá. E me falou, né? Me fez a pergunta, eu falei, era a respeito do meu filho. Aí eu falei assim, pergunta para ele. E falei, filho, vem cá. E ele veio, aí ele fez a pergunta e meu filho respondeu, dentro da inocência dele, respondeu. Ele se levantou assim e foi direto pegar a arma que ele tinha. Eu perdi a cabeça. Eu fui até o quarto, passei a mão na arma, né, e vim para cima dele. Um outro meu filho que estava lá me segurou e eu acabei dando os tiros e pegou na parede, né? Graças a Deus não pegou nele, né? Mas eu fiquei muito violento. Eu realmente era uma pessoa muito violenta. Cheguei na Igreja Universal, já depois de 30 anos, tomando remédio, faz 7 anos, foi em 2010. Quando eu cheguei no fundo do poço, que eu peguei uma guia para me internar no hospital psiquiátrico, porque clínicas laboratoriais não tinham mais como resolver. Eu ficava trancado no quarto 6, 7 dias, não tomava banho, não dormia, só chorava, não queria viver mais. Eu morava no 7º andar, algumas vezes eu pensei em me pular de lá, tirar minha vida. E foi na Igreja Universal, onde eu tanto dizia que eu jamais relaria os pés, foi onde eu me encontrei.
E ali foi onde começou tudo, né? Porque aí ele começou a ir para a igreja, ele já não se contentava mais de ir 1 dia, 2 dias na semana, ele já ia quase todos os dias. Se o pastor fazia um propósito de passar todo dia pelo altar, ele ia todo dia, passava pelo altar, e Deus foi transformando. Na verdade, quando eu percebi, a gente já estava com essa camisa, evangelizando, e de repente já estávamos sendo chamados para fazer CPO, para ser obreiros, e hoje estamos assim, juntos, fazendo o que ele faz, eu faço também junto com ele, né? Hoje, graças a Deus, eu vivo um pedaço do céu. Ainda costumo dizer que se eu soubesse, antes eu teria vindo muito antes, né? Infelizmente, depois de coroa já que eu fui perceber isso aí, acordar, né? O sono que eu dormia, o sono da morte. Hoje, graças a Deus, Deus me deu alguns talentos, né? Para que eu desenvolvesse. Hoje eu faço núcleos. Daqui até o núcleo que eu faço, que eu moro em São Paulo, eu faço núcleo em Osasco. É 20 quilômetros ida e volta, eu e a Wanda. Nós fazemos trabalho de hospital, onde, pela misericórdia de Deus, eu sou o coordenador regional de Osasco. Deus confiou em mim, isso aí. Nós temos 30 e poucos entre evangelistas e obreiros, onde nós fazemos o trabalho no hospital, no UPA Osasco, nós fazemos no regional de Osasco. Mas hoje, graças a Deus, olha, eu não tenho palavra para descrever o que eu vivo. Eu não peço luxo, eu não peço riqueza, eu peço para que Deus me capacite para poder agradá-lo, sabe? Porque o que eu mais quero é agradar a Deus. Tá aí, bispo, mais uma vida transformada, liberta, mudada pela fé através do trabalho da EVG Universal.